Neste vídeo vamos considerar algumas declarações surpreendentes e impactantes do autor do livro Confrontos, de Jacques Vallée. Jacques Vallée, francês, físico, e que mais tarde vai passar a morar nos Estados Unidos, e que também dedica posteriormente vários anos, cerca de 20 anos, ao estudo do fenômeno OVNI, o fenômeno conhecido como objetos voadores não identificados, ou classificado assim, que em inglês é UFO, daí o termo ufologia. Jacques Vallée, em suas publicações anteriores, vinha dando sua contribuição nas pesquisas que se alinhavam em parte com a ideia praticamente aceita ou consolidada por outros pesquisadores de que o fenômeno OVNI estaria retratando naves interplanetárias, naves tecnologicamente avançadas, tripuladas por seres de outros planetas, ou seres de fora da Terra, seres extraterrestres. Porém, ele vai surpreender num livro anterior, e que passou um tanto desapercebido, chamado Mensageiros do Engano, onde ele passa já demonstrar que teve uma mudança de postura a respeito do fenômeno OVNI. Em outra oportunidade vamos abordar sobre esse livro, mas aqui, nesse livro que passou a ter um impacto maior, passou a chamar mais a atenção e que consequentemente acabou levando as pessoas a considerar ou valorizar o livro anterior, Mensageiros do Engano. Neste livro, Jacques Vallée, ele traz uma série de declarações ou conclusões, ou melhor, deveria ser a expressão apropriada, inclinações, saindo da ideia praticamente quase que consolidada ou mais aceita de que os OVNIs seriam seres estariam retratando os seres extraterrestres, e ele passa então a demonstrar que, olhando com atenção, seria possível perceber que não é bem assim que deveria ser encarado o fenômeno OVNI. Então, vamos direto a algumas declarações, onde, começando pela página 28, lemos o seguinte: as pessoas que acreditam em OVNIs nos últimos 40 anos presumiram que tais objetos voadores eram produto de uma civilização de viajantes espaciais realizando pesquisas na Terra em função de seus próprios interesses. Um pouco adiante, ele declara: identifiquei contradições sérias entre a hipótese extraterrestre e muitos relatos sobre OVNIs. E um exemplo se segue. Uma análise cuidadosa dos testemunhos demonstra a ocorrência de mais aterrissagens e contatos imediatos do que seria necessário para uma pesquisa sobre o planeta. Ou seja, quando analisamos cuidadosamente os relatos das testemunhas que dizem ter tido contato direto ou indireto com esses seres, nós vamos perceber que, com base nesses relatos, esses relatos estariam demonstrando uma ocorrência de aterrissagens de naves aqui com uma incidência muito grande e que seria necessário para uma pesquisa sobre o planeta. Mais do que seria necessário, ou seja, se eles estão vindo aqui
para pesquisar o planeta, estudar, entender, para saber se os seres humanos são hostis, se são amigáveis, se seria seguro pousar e estarem à vontade para estudar a nossa fauna, enfim. Eles não precisariam de tantas aterrissagens, inúmeras aterrissagens, do jeito que elas são descritas, devido à quantidade de testemunhos de pessoas ao redor do planeta. Isso se eles se tratassem de seres muito avançados em relação a nós, com uma tecnologia muito superior à nossa. Enfim, seguem-se outras declarações. Os exames médicos, como são descritos, a que foram submetidos os sequestrados, são com frequência acompanhados por manipulação sexual sádica. Coisa de sadismo, de um sádico, e não de um profissional médico, com uma mente baseada na ciência, para examinar, por exemplo, alguém que foi levado para o interior da nave. O exame parecia mais algo associado com manipulação sexual sádica, uma reminiscência, ou seja, algo comum das histórias medievais, típicos da Idade Média, de encontros com demônios. Relatos na literatura medieval a respeito de possíveis ou supostos contatos com demônios, que envolviam muita prática sexual. Por que seres avançados chegariam ao ponto de ter seus supostos exames médicos semelhantes a essas práticas associadas com seres demoníacos na literatura antiga? Na página 113, ele vai deixar bem claro o seguinte: estamos lidando com um nível ainda desconhecido de consciência. Os seres associados com o fenômeno OVNI, e até mesmo pelo comportamento que os objetos, na forma de luz, o que seja, demonstram mediante movimento e comportamento, demonstra consciência. Há uma consciência ali. Então, ele diz, nós estamos lidando com um nível ainda desconhecido de consciência, independente do ser humano, porém intimamente ligado à Terra. Algo que não é humano, que não é algo intrínseco da mente humana, mas é algo que parece estar intimamente ligado à Terra, que tem intimidade com a Terra, como se já estivesse aqui há muito tempo, já entre nós. Não como se fosse algo recente. Os OVNIs, não creio mais que os OVNIs sejam apenas espaçonaves com alguma raça de visitantes extraterrestres. Então aqui ele deixa claro, há algo mais aí. Outra declaração, na página 125. Se o fenômeno dos OVNIs inclui não somente aparelhos com os quais estamos familiarizados há muitos anos, mas também objetos invisíveis, então todos os nossos conceitos sobre as provas, entre aspas, em potencial, precisam ser revistos. Se os OVNIs, como são descritos nos relatos e nos registros, eles aparentam claramente ser, por um lado, seres físicos com tecnologia avançada, como, por outro lado, eles podem ser associados com algo que não é compatível com a física, como desaparecer e outras coisas que seriam típicos dos fenômenos de poltergeist, ou de fantasmas, de espíritos, e não de seres físicos. Há uma contradição aí no que eles se apresentariam como sendo tecnologicamente avançados, mas que no comportamento de algumas atitudes do que é descrito, como as naves, às vezes desaparecendo em movimentos que contrariam a física como a conhecemos,
porque um objeto físico com peso, massa, não poderia, pelo que conhecemos da física, efetuar, a não ser que por dentro ele fosse oco, praticamente. Ou não fosse algo físico, mas que aparenta visualmente ser sólido, mas que não é. Há uma aparente contradição entre o físico e o que não é físico aí. Seriam eles seres não físicos? Como entender isso? É o que ele chama atenção aqui. Vamos para outra declaração, na página 137. O mesmo fenômeno pode também induzir mudanças a longo prazo no conjunto de crenças do indivíduo. Os OVNIs estão afetando as crenças das pessoas. As pessoas estão passando a rever suas crenças, mudar suas crenças, ou adaptar suas crenças ao fenômeno OVNI. Por exemplo, eu acredito em Deus, acredito no mundo espiritual, que no passado ou no presente, seres espaciais ou de fora, celestiais, seres do céu, como anjos, contactaram os seres humanos. Mas e se na verdade, depois da minha experiência do que vi no fenômeno OVNI, não se trata de seres celestes, como eu aprendi na religião, mas seres físicos que na verdade estavam aqui nos visitando com trajes que pareciam asas, com naves que pareciam ou foram descritos como carruagens. Enfim, será que eu preciso rever o meu conceito de que eles não são seres espirituais, mas seres físicos? Sendo assim, a ideia de Deus como o cabeça desses seres celestes, ou seres que estão visitando a Terra hoje, ele, na verdade, seria um extraterrestre? E que foi classificado como Deus? Note como o que Jacques Vallée está chamando a atenção de que o fenômeno está impactando a mudança de pensamento, as crenças das pessoas. Isso é um caso a se pensar. Depois veremos por quê. Mas, ainda prosseguindo, nós temos aqui na página 157. O grande desafio agora está em passar nossa pesquisa da fase passiva para a ativa, de modo a podermos interagir com os fatos. Somente tal interação permitirá determinar qual é a teoria correta. Vamos manter essa declaração para considerá-la num futuro vídeo, provavelmente o próximo. Vamos agora para a página 159. Vamos lá. Tentativas são naturalmente... está na hora de admitir que a teoria da origem extraterrestre constitui uma hipótese que parecia ser o melhor caminho após a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, atualmente, contradiz fatos decisivos. Ele vai citar alguns fatos aqui. Por exemplo, há momentos em que os OVNIs eles se comportam como seres não físicos. Eles desaparecem, eles são descritos atravessando paredes, por exemplo, no relato de algumas pessoas, até mesmo seus tripulantes. E, enfim, eles são seres extraterrestres ou são, na verdade, um fenômeno de algo que já conhecemos de longa data, que se encontra nos registros antigos sobre seres espirituais, conhecidos como demônios, por exemplo, e que estariam, de alguma forma, há muito tempo, tendo contato com os homens. Eles seriam físicos ou não físicos? Outras declarações que poderíamos apresentar aqui
Olha só que interessante. Na página 167. Chegou a hora de aceitar um fato. O fenômeno OVNI é capaz de atuar sobre as mentes dos seres humanos, induzindo pensamentos e imagens similares ou parecidas às descritas por pessoas que tiveram experiências de contato com a morte, aquelas experiências de quase morte, ou distanciamento do corpo, viagem astral, ou mesmo em relatos medievais de demônios e elfos. É o que se percebe na semelhança dos relatos com o que se conhece da literatura antiga, de relatos em várias literaturas. Então, ele diz aqui ainda na página 166, estamos lidando com um fenômeno complexo e ainda não entendemos sua relação com as testemunhas e a sociedade humana como um todo. As aparições de OVNIs não seguem um padrão definido, como muitos ufologistas gostariam que acreditássemos. Ou seja, não é com base nessas declarações de testemunhas que temos um padrão único que poderia concluir que estamos tratando de seres tecnologicamente avançados. Porque quando você considera devidamente, de forma responsável, por assim dizer, honesta, o conjunto, estaremos nos deparando com relatos de pessoas que não se encaixam com a descrição de seres físicos ou tecnologicamente avançados. Outra declaração, aqui ó, na página 173. Tampouco acredito na interpretação literal dos entusiastas por OVNIs, para quem os diversos seres vistos pelas testemunhas devem ser considerados automaticamente visitantes de outros planetas. Aqui ele está reafirmando o que já temos visto em algumas declarações anteriores. Agora, o fenômeno dos OVNIs funciona como um transformador da realidade. E ele diz, provocando, ou seja, um modificador da realidade, da ideia da realidade na mente das pessoas, provocando nas testemunhas uma série de situações simbólicas que se tornam indistinguíveis, ou seja, quase não se consegue diferenciar da realidade. Algo está acontecendo na mente dessas pessoas a ponto de elas não conseguirem distinguir quando falam o que é real e o que não é real. Situações que frequentemente se iniciam por uma série atordoante de luzes coloridas, piscando, induzem a um estado de profunda confusão nos envolvidos, que se tornam vulneráveis à inserção de novos pensamentos. O fenômeno OVNI, nessas experiências que essas pessoas estão vivenciando, está produzindo um impacto, uma vulnerabilidade para a disposição da pessoa em mudar suas crenças antes arraigadas sobre Deus, sobre a morte, sobre Jesus Cristo e outras coisas mais. E como isso vai afetar a maneira como a pessoa vai encarar o futuro? A origem da vida é criação ou evolução? E por aí vai. E como isso afetará a relação do ser humano na sociedade, politicamente, entre outros fatores. Explicações simples e factuais da convicção dos OVNIs como naves interplanetárias não passam de resultados espúrios, ou seja, não são claros os resultados. Outra coisa interessante,
O padrão que se criou em torno dos OVNIs ou dos sequestros por OVNIs lembra as teorias medievais sobre encontros ou sequestros por demônios. Novamente, ele reforça isso. E para concluir essa série de citações, na página 178 ele diz: o cenário simbólico visto pelos sequestradores ou pelos sequestrados, as pessoas ditas abduzidas, é idêntico ao tipo de iniciação ritual ou viagem astral, aos rituais ou procedimentos comuns nos rituais de iniciação em cultos de grupos envolvidos com o ocultismo, com crenças espiritualistas e por aí vai. Então, resumindo, no livro Confrontos, e no próximo vídeo eu vou entrar na questão que chama atenção para o título propriamente dito, Confrontos, e o alerta que ele faz. Parte desse alerta ele já fez aqui. E se estivermos tratando com um fenômeno que não é como se apresenta, seres do espaço, e se forem seres demoníacos? Ele não faz essa afirmação direta, mas as suas declarações, com base nas conclusões ou nas suspeitas que ele tem das semelhanças com os antigos rituais ou relatos a respeito da demonologia, que é um estudo sério, viu? A respeito de contos e demônios, como fadas e etc. E se, na verdade, o fenômeno OVNI for um fenômeno demonológico, só que travestido com outra roupagem, se apresentando com uma roupagem, um artifício moderno, com uma ideia de seres tecnologicamente no sentido de atrair as pessoas pelo interesse. De onde vocês vêm? Como funcionam suas naves? Que tecnologia vocês usam? Chegaremos ao ponto que vocês chegaram? Enfim, são vocês que nos vão auxiliar a dar o passo na evolução tecnológica que precisamos para chegar ao ponto que vocês chegaram de uma suposta sociedade pacífica e intelectualmente ou moralmente superior. Note como isso é o que vem ocorrendo no fenômeno dos OVNIs, mas que não se percebe se você fizer uma análise superficial. Mas quando você considera com atenção criteriosa e cuidadosa, considerando o contexto de várias propostas, seria então o fenômeno OVNI um fenômeno demonológico? Enfim, são apenas algumas considerações, e no próximo vídeo entraremos no dilema para o qual ele chama atenção em relação ao título Confrontos. Até a próxima.